Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Eu estou aqui hoje para aplicar um curso intensivo de juiz de paz eclesiástico e celebrante, através do nosso Instituto Bíblico Vida, IBV, que é um órgão da GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Vamos ao nosso primeiro tópico. Abra sua apostila aí. Como ser um juiz de paz oficial e seu conceito? Juiz de paz oficial é aquele que faz casamento no cartório. Qualquer cidadão pode ser um juiz de paz oficial, desde que seja indicado. Normalmente é indicado um advogado. A indicação pode ser feita por um vereador, governador, porém, segundo a Constituição Brasileira, artigo 98, inciso 2º, a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados devem criar uma justiça de paz remunerada, composta de cidadãos. Posso dizer que uma boa indicação vale muito a pena. Quanto ganha um juiz de paz oficial? Nosso segundo tópico. Seu salário é aproximadamente R$ 2.295,69. Também recebe pela quantidade de casamento que faz, que é outra forma de ganho. No Rio Grande do Sul, um casamento com juiz de paz varia a taxa entre R$ 32,50 a R$ 97,60 para oficializar um casamento. Em alguns estados, juiz de paz é chamado de juiz de carreira, em outros, não. Vamos lá. Falando ainda sobre o casamento realizado no cartório, porque a proposta desse curso é treinar os ministros para fazer casamento religioso com efeito civil. Mas por enquanto nós estamos falando do casamento civil. Procedimento para realizar casamento civil. Todas as modalidades de casamento só é válida mediante a certidão ter sido feita no cartório. Caso contrário, não tem valor legal perante o Estado, pois não foi registrada nem lavrada em cartório. Vale ressaltar essa observação. Passo a passo: ir ao cartório com 2 testemunhas, retornar em 30 dias para saber a data, realização do casamento na data e hora marcada pelo cartório. Qual o verdadeiro significado da palavra ministro? Por que nós vamos tratar sobre isso? Porque a lei vai falar que todo ministro religioso pode realizar casamento. Repare que a lei não vai falar que para realizar um casamento tenha que ser um pastor, mas sim um ministro religioso. E qual é o verdadeiro significado da palavra ministro? No dicionário, nós vamos ver que o verdadeiro significado da palavra ministro é ser servo. A expressão pode indicar aquele que assiste uma pessoa de alto escalão, assim como no caso de Josué e Moisés, Elias e Eliseu. Nos escritos mais recentes, esse termo se referia aos oficiais reais e até mesmo aos anjos de Deus. Então, ministro quer dizer aquele que serve. Às vezes nós encontramos pessoas que
batem no peito falando assim, olha, não mexe comigo porque eu sou ministro da casa do Senhor. Mas na realidade, ministro quer dizer servo. Olha, tem um outro termo aqui muito interessante, o termo diáconos, de onde vem diaconia, o mesmo que serviço, ministério. Essas palavras no sentido original estavam sempre voltadas para a ideia de serviço, de servir. Nós podemos acrescentar que o nosso mestre, Senhor Jesus, ele foi um ministro, ele foi um diácono, porque ele falou o seguinte, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, ministro quer dizer servo. Logo, todos aqueles que fazem o curso de juiz de paz eclesiástico pode realizar casamento religioso com efeito civil. Então é bom a gente ressaltar que o nosso mestre foi um ministro, foi um diácono. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 adiante, Jesus envia discípulos para difundir o reino e para batizar. Uau, discípulos batizaram. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 adiante, o apóstolo Paulo ele vai nos passar um ensinamento muito interessante. Ele vai falar o seguinte, que Deus colocou uns na igreja para edificação do corpo. Ele chamou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitas pessoas que são pastoras. Nunca foi derramado óleo sobre a cabeça dessas pessoas, mas são pastores. Por que essas pessoas são pastores? Ou pastoras? Porque elas gostam de cuidar, elas amam cuidar de almas. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja e já começam a correr o olho para ver se todos estão ali, quando nota a falta de alguém, procura ligar, procura cuidar. Então são verdadeiros pastores. Ou aquela pessoa que gosta de andar com um prospecto no bolso e evangeliza nas filas, evangeliza no serviço. Essas pessoas são evangelistas. Ou aquela pessoa que tem dom de profecia, de revelação. Essas pessoas são profetas. E quem pode arrancar esse dom dessas pessoas? Ninguém. Eu não estou dizendo que na igreja não tenha o corpo eclesiástico. Muito pelo contrário, eu faço parte de um corpo eclesiástico. Eu estou falando o seguinte, que nós não podemos limitar os serviços do reino do Senhor somente para aquele que tem um cargo eclesiástico, aquele que pertence ao corpo eclesiástico. Porque o Senhor Jesus, ele não fez isso. Ele não fez e não faz. Ele continua dando dons a todos, porque todos nós somos servos. Então, a lei ampara o ministro religioso para atuar como um juiz de paz eclesiástico. É claro que esse ministro religioso, servo do Senhor, precisa fazer um curso de capacitação como esse. Precisa ser atuante para que então ele possa realizar casamento religioso com efeito civil. É claro também que, apesar dele ter amparo pela lei e pela palavra, ele deve conversar com o seu pastor, para que ele possa receber a bênção do pastor e assim realizar casamento religioso com efeito civil. Eu gostaria de lembrar que a lei também ampara o casamento que é feito sem habilitação.
artigo 1515 e 1516 do novo Código Civil brasileiro, todos os ministros religiosos atuantes em seu ministério poderão exercer esses títulos e realizar casamento religioso com efeito civil sem a prévia habilitação. Eles não aceitam. Então eu aconselho ao ministro religioso a realizar casamento religioso com efeito civil através de uma habilitação que é fornecida pelo cartório. O que é um juiz de paz eclesiástico? O juiz de paz eclesiástico é uma autoridade que realiza casamento religioso com efeito civil. E também ele tem a função de pacificador. É claro, sem o poder de julgar. Então, o juiz de paz eclesiástico, além de fazer casamento religioso com efeito civil, ele também tem essa função de ser um pacificador, sem o poder de julgar, é claro. Como assim pacificar? Conflitos entre vizinhos e conflitos também entre os casais. Então, todo ministro deve atentar para isso. A lei quem vai amparar o ministro religioso para realizar casamento religioso com efeito civil e também para atuar como pacificador. O que é um casamento religioso com efeito civil? Um casamento religioso com efeito civil é aquele do qual os dois procedimentos, civil e religioso, são realizados no mesmo local e ao mesmo instante, sob a responsabilidade de um juiz de paz eclesiástico, pastor, padre, até mesmo um pai de santo, judeu, muçulmano. Todos são ministros de confissão religiosa reconhecidos pelo Estado sob os seus devidos documentos que prove isso. Olha que interessante. Isso quer dizer que muitos juízes de paz oficial não são evangélicos, são espíritas. E eles podem realizar casamento. Nesses últimos dias, tem aumentado o número de celebrantes sociais. Muitos nem evangélicos são, e eles têm autonomia para realizar casamento. Então, por que um servo do Senhor não poderia realizar um casamento? Então, todos podem realizar casamento. O ato da celebração em si. O casamento civil é cercado de inúmeras informalidades que o poder legislativo julgou necessário à sua celebração. O juiz de paz eclesiástico deve fazer as seguintes perguntas. Primeiro, perguntar ao casal de forma individual, em público, se é de livre e espontânea vontade a união que estão celebrando. Ou seja, essa pergunta não pode faltar. Segundo, após regulamentar a habilitação dos presentes, proferir: eu os declaro casados mediante a manifestação positiva de cada um deles. Então, repetindo, esses dois atos não podem faltar em um casamento. Primeiro, perguntar de forma individual e em público se é de livre e espontânea vontade que eles estão celebrando a união. E segundo, proferir: eu os declaro casados para sempre, ou eu os declaro marido e mulher. Enfim, não pode faltar esses dois atos. Observação. Ainda na apostila, é curioso observar que a manifestação da vontade deve ser feita de um para com o outro contraente, não podendo comparecer um depois do outro. E por mais que seja impossível aos contraentes fazer a declaração de vontade nupcial anualmente, eles podem manifestar por escrito, por mímica, também poderá ser por uma língua estrangeira.
estando os nubentes acompanhados por um intérprete juramentado. Enfim, de todas as formas, os nubentes precisam manifestar que é de livre e espontânea vontade que eles estão casando. Vantagens do casamento religioso com efeito civil. Na apostila. Primeiro, pode ser realizado com calma. Segundo, a celebração é exclusiva para o casal, por isso há mais privacidade. Terceiro, o casal define a decoração do ambiente. Quarto, não há correrias em caso de atraso. Quinto, é mais prático e cômodo e a bênção de Deus é transmitida através de um ministro. Então, são muitas as vantagens que os nubentes têm. Primeiro que, normalmente, o cartório fica hiper, mega cheios em dia de casamento. Então, quando os nubentes optam por fazer o casamento religioso com efeito civil, fica mais cômodo para o casal. Em relação ao local, a celebração pode ocorrer em casa particular ou sede de clubes e associações, conservando-se em quaisquer casos as portas abertas durante a celebração do ato, sendo permitida a entrada de todas as pessoas que o desejar. Isso para dificultar a intimidação ou qualquer tipo de influência sobre a vontade dos contraentes, que deve ser livre. O ato poderá dar-se qualquer dia da semana. A hora deve compreender-se do nascer do sol ao pôr do sol. Outro detalhe também que nós temos que atentar é o seguinte: nós temos que ter cuidado com determinadas plaquinhas que diz assim: ainda dá tempo de fugir, ainda dá tempo de desistir. Realmente, o noivo ou a noiva, eles podem desistir ali na hora, ou então eles podem até tentar anular aquele casamento. Porque acontece de eles não estarem à vontade naquele casamento. Tem gente que tem um certo tipo de bloqueio em relação ao casamento. Eu já ouvi homens falando o seguinte: casar pra quê? Eu já vi casais que viveram muito tempo juntos, sem casar no cartório, e depois que casaram, se separaram. Então, não quero casar não. Mas enfim, então, é necessário ter esse cuidado. As portas, elas têm que ficar abertas para que ambos não possam tentar anular esse casamento. Então a lei vai dizer que as portas têm que ficar abertas. A tarefa dos nubentes. Primeiro, nessa modalidade de casamento, os noivos têm que dar entrada ao processo de habilitação para casamento no cartório, da mesma forma que as outras modalidades. Após 30 dias, não havendo nenhum impedimento legal, o cartório expedirá um documento chamado certidão de habilitação, que deverá ser entregue à autoridade religiosa antes da realização do casamento. Então, quem comunica ao cartório que deseja um casamento religioso com efeito civil são os nubentes. Quem dá entrada no casamento são os nubentes. Um outro detalhe também que eu gostaria de abordar é o seguinte: em relação à cerimônia. Todo casamento tem que ter uma cerimonialista, ou seja, o juiz de paz eclesiástico ou celebrante religioso, ele não faz a cerimônia do casamento. Quem faz é a cerimonialista. Então, o juiz de paz eclesiástico, ele precisa alertar os casais sobre esse detalhe. Vamos lá, ainda sobre a tarefa dos nubentes. Segundo, após a realização da cerimônia, o casal não recebe a certidão de casamento, e sim o
termo de casamento que o casal ou um responsável deve levar ao cartório no prazo de 90 dias a contar a data da realização da cerimônia. Em algumas regiões, são apenas 30 dias para registrar o casamento. Caso isso não ocorra, o casamento não ficará regularizado no cartório. Isto é, os noivos permanecerão solteiros. Observação: termo do casamento em papel timbrado da igreja ou associação reconhecido firma. O termo de casamento nós vamos passar para os celebrantes, ok? Somos nós quem passamos. Todo celebrante, o juiz de paz eclesiástico, você que está fazendo esse curso, vai fazer o casamento sob nossa responsabilidade. Nós quem vamos dar essa autonomia. Logo nós vamos fornecer o CNPJ, vamos passar também o termo de casamento. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas o que é necessário atentar é, após a realização da cerimônia de casamento, os noivos podem levar, ou qualquer outra pessoa pode levar, até mesmo o celebrante pode levar esse termo de casamento que deve ter firma reconhecida, no caso no nome do celebrante. O celebrante precisa abrir uma firma no cartório. Se ele já tiver uma firma, melhor ainda, e ele vai lá e reconhece firma da sua assinatura. E depois então entrega o termo de casamento no cartório para que então possa finalizar o casamento religioso com efeito civil. Não tem bicho de 7 cabeças, não tem complicação, não é complexo, é muito simples e fácil de ser feito. Apenas casamento religioso. O casamento religioso é considerado oficializado quando a certidão de casamento já tenha passado pelo cartório de registro civil, também através de habilitação prévia. Esse pode ser realizado em clubes, casa, praia, igreja, etc. O casamento religioso é a bênção de Deus para aquela união entre um homem e uma mulher. Então, pode acontecer dos nubentes já terem casado no civil, mas desejarem a realização de um casamento religioso. Nesse casamento religioso, já não é necessário perguntar se é de livre, espontânea vontade que eles estão casando. Porém, é necessário declarar: eu os declaro marido e mulher. Ok? Eu gostaria de passar um dado muito importante a despeito do casamento civil no Brasil. Porque antes do ano 1890, não existia casamento civil, só existia casamento religioso. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao falar que a pessoa que não é casada no cartório, ela se encontra em fornicação. Porque antigamente não existia a lei que todos os casais deveriam casar no cartório. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: se todos que não são casados no cartório estão em pecado, e aqueles que casaram somente na igreja antes do ano 1890? Então nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes a pessoa mora junto com outra há anos e nós falamos que essa pessoa está em pecado. O que falar dos casais das Escrituras Sagradas que não casaram no cartório? Temos que ter muito cuidado. Lembrando que o casamento no cartório, ele se trata de um contrato, porque o casamento mesmo,
ele é realizado por Deus, porque a Bíblia fala que o que Deus uniu não separa o homem. Então quem une na realidade é Deus. Diz assim um texto que fala sobre a história do casamento civil no Brasil. A história do casamento civil no Brasil surgiu com a República, com o então chefe do governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca. Foi no dia 24 de janeiro de 1890 que o decreto número 181 entrou em vigor. No dia do casamento civil, esse direito completa 123 anos e é motivo de reflexão. Desde então, o contrato entre duas pessoas, repare, contrato entre duas pessoas que desejam se unir passou por profundas transformações, acompanhando as mudanças da sociedade. A primeira delas foi a possibilidade de dissolver o contrato. Se no casamento religioso a família é inseparável e serve para fins reprodutivos, para o civil o casamento acontece por amor entre duas pessoas. E esse amor pode acabar. Mas essas duas mudanças aconteceram aos poucos. Olha que discrepância que nós temos aqui. Porque hoje nós entendemos que em Gênesis, tudo bem, o casamento aconteceu entre Adão e Eva para fins reprodutivos, mas houve uma progressão em relação ao casamento. E a Bíblia vai falar que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então o casamento civil nada mais é do que um contrato. E o casamento religioso é feito mediante orientação bíblica, aconselhamento. Então, um celebrante, um pastor, até mesmo um padre, não vai casar nubentes de qualquer maneira. Já o casamento civil é feito de qualquer maneira, porque não é feita uma entrevista com os nubentes. Então isso quer dizer que o casamento religioso é muito mais sério do que o casamento civil. Se não é, deveria ser. O que acontece é que hoje nós damos muito mais autoridade ao cartório ou ao juiz de paz oficial do que a Deus, porque quem une os casais é Deus, por intermédio dos celebrantes, dos pastores, dos padres. Então nós deveríamos dar muito mais autoridade ao casamento religioso. E temos que ter cuidado para não condenarmos as pessoas que vivem juntas há muito tempo, porém não são casadas no cartório, mas são casadas no religioso. Eu não estou falando de qualquer casamento, porque infelizmente hoje os relacionamentos não têm uma base sólida. As pessoas se juntam hoje e amanhã se separam. Estou falando de casais que vivem juntos há muito tempo, né? 10, 20 anos, eles já são casados diante de Deus, só não são casados no cartório. Então nós temos que ter cuidado com isso. Eu só abordei esse assunto aqui porque o juiz de paz eclesiástico, celebrante religioso, celebrante social, eles não podem ser religiosos. Eles têm que ser libertos. Eles não podem ser como os escribas, os fariseus, sabe? Os religiosos da época de Cristo. Pode acontecer do juiz de paz eclesiástico ser convidado para realizar um casamento ao qual tenha sido feito por união estável. E aí, o que ele vai fazer? Não vai aceitar? Bem, hoje, na igreja a qual eu pastoreio, não realizo esses tipos de casamento, porque o povo não está preparado ainda.
Mas, biblicamente, esse casal não está errado. Esse casal não está em pecado, porque não passa de um contrato. Tanto o casamento em si, realizado no cartório, como a união estável. Ambos são um contrato. Vamos ao primeiro script e procedimento que não pode faltar no casamento religioso. A cerimônia do casamento não deve ultrapassar 30 a 40 minutos. Pelo amor de Deus. Todos estão cansados, exaustos, principalmente os nubentes. Então, tenha bom senso, seja rápido. B. Entrevistar os noivos antes sobre sua história de amor e seus sonhos. Isso é importantíssimo. Conforme eu falei anteriormente, normalmente o cartório não faz esse tipo de entrevista, mas o juiz de paz eclesiástico, ele deve entrevistar os noivos antes para que ele possa conhecer a história de amor do casal. E, se possível for, falar na realização do casamento. C. Agendar a data e o local onde será realizado o casamento. Na casa, no clube, na praia, enfim. D. Preparar o livro ata dos casamentos. Então, todo celebrante religioso, juiz de paz eclesiástico, deve ter um livro ata para registrar o casamento. E, na data e hora marcada, realizar a cerimônia. F. A pergunta que não pode faltar é de sua livre, espontânea vontade. Nós já abordamos isso. G. Leitura ou não da certidão de casamento. Normalmente eu não faço a leitura da certidão de casamento, porque na certidão de casamento é falado sobre a data de nascimento e normalmente a noiva não gosta. F. Ministração da palavra de Deus ou uma estratégia feita junto com a palavra. G. Oração pelas alianças e votos. O voto pode ser espontâneo. H. Declaração do celebrante. Eu os declaro marido e mulher. I. Beijo dos noivos. J. Assinatura do livro ata. L. Término com a saída dos noivos. Perguntas e respostas. Quero me casar fora da igreja. Posso? Se casar-se fora da igreja significa fora de um templo, então pode. O casamento pode ser celebrado em uma residência, um sítio, um salão de festa, vila, ou em qualquer outro lugar que possa ser usado de modo digno e elegante, como deve ocorrer uma cerimônia tão importante. Quem é divorciado pode se casar novamente? O ideal bíblico é que a união do casal dure até que a morte os separe. Mas, infelizmente, isso nem sempre é possível. Por isso, sobre certa circunstância e após a orientação pastoral, as pessoas divorciadas podem ter uma segunda oportunidade de serem felizes no casamento. Então nós temos que ter muito cuidado, porque tem muita gente por aí falando o seguinte: quem é divorciado não vai ser salvo, já está condenado. Nós temos que ter cuidado com isso, porque nós não somos salvos mediante as nossas obras de justiça, nós somos salvos mediante a graça e a misericórdia do Senhor. Às vezes acontece do esposo bater na esposa, né? E Jesus ele vai falar que a separação só é permitida mediante o adultério. E o adultério não é apenas uma relação extraconjugal. Eu vou fazer uma comparação aqui para que você possa entender. Se você estiver bebendo Coca-Cola e se porventura
adicionar mais água na Coca-Cola, será que essa Coca-Cola não vai ser adulterada? O mesmo nós podemos falar do combustível. Gasolina. Tem postos que a gasolina é altamente contaminada, adulterada. Então, o que provoca um adultério no casamento não é apenas uma relação extraconjugal, mas é quando os nubentes não cumprem com os seus votos feitos diante do altar. Pessoas de religiões diferentes podem se casar. A religião normalmente exerce um papel fundamental na vida das pessoas. Por isso é importante analisar bem cada situação para que sejam evitados conflitos futuros. Quanto mais afinidade houver entre os cônjuges, melhor. Esse tópico fala muito a despeito do julgo desigual. É claro e evidente que quando a Bíblia fala sobre o julgo desigual, não está se referindo apenas a casamento, se refere a tudo. Qualquer aliança que nós venhamos fazer com uma pessoa não evangélica ou com uma pessoa com um credo diferente do nosso, nós temos que ter cuidado. Com certeza haverá conflito. Todas as vezes que nós estivermos perto de entrarmos em um julgo desigual, nós temos que nos perguntar, será que eu vou aguentar? Um julgo desigual também ocorre quando a pessoa é pobre e a outra é rica, quando a pessoa é negra e a outra é branca. Nós temos que nos perguntar, será que nós vamos aguentar? Como atuar como celebrante social ou celebrante religioso? O profissional responsável por conduzir uma cerimônia de casamento é o celebrante social e celebrante religioso. Essa figura costuma entrar em cena quando o casal já efetivou o matrimônio no cartório com o juiz de paz oficial e pretende promover uma cerimônia em outro espaço para familiares e amigos. O celebrante de casamento tem a finalidade de oferecer uma cerimônia personalizada e diferenciada. Os celebrantes precisam atentar que eles precisam fazer um casamento diferente do casamento tradicional que o pastor faz, que um padre faz. Por mais que o celebrante seja um pastor, ele precisa entender isso, que ele precisa fazer um casamento diferenciado. Lembrando que a cada dia que passa, cresce o número de celebrantes sociais. E os celebrantes sociais, eles fazem qualquer tipo de casamento religioso e também casamentos homoafetivos. Então, nós temos que nos adequar, nós temos que evoluir para que nós possamos fazer casamentos diferentes, para ganharmos espaço ou reconquistarmos o nosso espaço, porque os servos do Senhor, os pastores, estão perdendo espaço para os celebrantes sociais. Vamos aos 4 passos que todo juiz de paz eclesiástico e celebrantes deve seguir. Primeiro, oratória, comunicação. A oratória é a arte de aproximar através da boa fala. O celebrante deve aproximar os noivos e os convidados durante o seu discurso. Seu texto deve envolver todos na cerimônia. O juiz de paz eclesiástico e os celebrantes devem sempre envolver os noivos com os convidados, contando a história de amor dos nubentes, fazendo os convidados sorrirem, fazendo os noivos chorarem. Enfim, o profissional que atua nessa área, ele precisa ter uma boa oratória. Então, para isso, ele deve treinar, ele deve pesquisar, fazer outros tipos de curso. E também não posso deixar de citar que, com o passar do tempo, o profissional ele vai se desenvolver. Objetividade na cerimônia. Você já deve ter ouvido aquela frase:
tenho um casamento para ir e já estou pensando no longo tempo da cerimônia. O celebrante de casamento deve ser objetivo, compactar, ser dinâmico. Ele deve estar alinhado com todo cerimonial, a fim de que a sua celebração esteja de acordo com o tempo estipulado. Conforme foi falado anteriormente, a celebração deve durar no máximo 40 minutos. Eu não estou falando da cerimônia em si, porque a cerimônia envolve a entrada dos padrinhos, dos noivos. Eu estou falando da celebração, da ministração. O celebrante deve levar no máximo 40 minutos para celebrar o casamento. Postura. O cartão de visita do celebrante de casamento deve ser a postura. Os celebrantes não devem falar como locutores de emissoras de rádio e TV, sem carisma. E não deve brincar com excesso, ele precisa ser moderado. Então o celebrante tem que ter cuidado com isso. Referente a falar como locutor de rádio ou TV, eu já vi. Estamos aqui para realizar o casamento de Rafael e Josenilda nessa noite. Ou então falar como um pregador. Eu quero, nesse momento, declarar a bênção de Deus sobre a vida. Tem que ter cuidado, tem que ter carisma. Também não pode brincar com excesso, tem que ser moderado. Vamos ao segundo script de um casamento. Eu gosto muito mais desse do que do primeiro. A cerimonialista, quem organizará a entrada dos noivos e padrinhos. É bom ressaltar que o celebrante ou juiz de paz eclesiástico deve orientar os nubentes que eles devem escolher uma cerimonialista para que ela possa organizar a entrada de todos. O celebrante estará no altar quando os padrinhos e noivos estiverem entrando. Observação: converse com o sonoplasta para ver com ele quando ele terá que colocar a música para a entrada das alianças, etc. O celebrante precisa fazer a celebração em harmonia com a cerimonialista e com o sonoplasta. Lembrando que se trata de uma noite hiper mega especial e essa noite tem que ficar como um marco na vida dos nubentes, dos convidados. Por isso não pode haver erros. Eu sei que haverá porque nós somos seres humanos, porém é necessário evitar. Quando todos já tiverem entrado, inclusive a noiva, o celebrante começará a celebração. Então note que o celebrante só começará a falar depois que todos já tiverem entrado. Vamos ao primeiro passo na celebração do casamento. O celebrante cumprimentará a todos e se apresentará e pedirá para todos curvarem a cabeça para que possa fazer a primeira oração. Veja bem, a primeira oração só é feita quando todos já tiverem entrado. Aí o celebrante cumprimenta todos, se apresenta e aí convida todos para fazer uma oração. Segundo passo, o celebrante se dirigirá aos noivos e brincará para descontrair. E logo em seguida o celebrante lerá a palavra de Deus de acordo com a história do casal, contará a história de amor do casal, se dirigirá ao casal e à plateia. É preciso fazê-los sorrirem ou chorarem. É necessário que o celebrante desenvolva essa oratória. É necessário que haja essa conexão do celebrante com os noivos e fazer a plateia entender a história de amor dos nubentes. É muito interessante. Então, para isso, o celebrante precisa treinar, ele precisa
buscar um equilíbrio para que ele mesmo não possa ficar nervoso na hora de fazer isso. Com certeza de forma bem moderada. Mas, enfim, o celebrante se dirige aos noivos e se dirige à plateia também, sempre interagindo com ambos, ou com todos, melhor dizendo. Depois que o celebrante interagir com os noivos, com a plateia, ele lerá uma palavra de acordo com a história de amor do casal. É bom que o casal escolha a palavra. É bom também que o celebrante faça cópia do script e distribua para algumas pessoas, porque nem todos estarão com a Bíblia. E aí, na hora que o celebrante for ler o versículo bíblico, todos poderão acompanhar. Depois que o celebrante fizer a leitura da palavra de Deus, ele vai explanar com poucas palavras e automaticamente ele poderá incluir um ritual na hora da palavra, como exemplo abaixo. Nós temos aqui Cerimônia das Areias. É um ritual colorido e belo. Cada noivo derrama em um único vidro areias de cores diferentes para representar a singularidade do casal e indissolubilidade do casamento. Afinal de contas, o desenho formado é único e é praticamente impossível separar os grãos de areia novamente. Temos que transformar esse momento em um ritual de gratidão, onde os pais e os padrinhos depositam suas intenções no casal. Peça para os pais colocarem a areia primeiro, pois eles são a base, são os valores que o casal vai levar para a vida e nós precisamos honrar essa família. Depois, noivos e padrinhos vão complementar em um grande ato de gratidão entre todos. Veja que a cerimônia das areias é muito interessante porque mostra que o casamento não pode ser dissolvido, por mais que os nubentes tente separar, é praticamente impossível. Como separar os grãos de areia? É praticamente impossível isso. Mostra também que o casamento ele tem que ter base, mostra que tem pessoas torcendo pela felicidade do casal, os padrinhos, os convidados, os parentes, os familiares, todos torcem pela felicidade do casal. Quem nos dera se todos pudessem colocar um pouquinho de areia ali, simbolizando o bom desejo que as pessoas têm pelo casal. No final da cerimônia de casamento, os noivos podem levar o vaso com as areias coloridas para decorar um canto especial da casa. E todas as vezes que o casal olhar para o vaso, vai lembrar que o casamento não pode ser dissolvido, que o casamento tem que ter base, que muitas pessoas estão desejando felicidade para o casal. Terceiro passo na celebração de casamento. Depois da palavra e o ritual, vem os votos. O celebrante pode pedir para os noivos repetir tudo o que ele falar ou os votos podem ser diferentes. Segue o exemplo abaixo. O celebrante pode deixar os noivos livres para falarem o que sentem, da forma que seja mais especial para eles. Não há um protocolo a seguir. Alguns cantam, outros dizem uma poesia, outros mais românticos escrevem uma lista de motivos pelo qual se apaixonou pelo outro e por aí vai. Então, em relação aos votos, deixe eles à vontade para que eles possam expressar da melhor maneira possível que eles sentem um pelo outro. Vamos para o quarto passo. Depois que
os nubentes proferirem os votos, o celebrante pedirá para o casal se ajoelhar para orar e confirmar os votos. No mínimo terá uma almofada. Se não tiver essa almofada, a oração pode ser feita com eles em pé, sem problema nenhum. Vamos ao quinto passo, entrada das alianças. Repare um detalhe, as alianças só poderão ser colocadas depois dos votos. Talvez essas alianças já estejam no altar, vai depender de cada casal. Mas é necessário atentar para esse detalhe. As alianças só poderão ser colocadas depois que os nubentes proferirem os votos. Depois que as alianças estiverem no altar, o celebrante fará uma oração para consagrar as alianças e depois dessa oração falará do significado da aliança, proferindo que é um metal valioso, que não contém emenda. Pesquise depois para ver o que pode ser falado sobre as alianças. Vamos ao oitavo passo, pedir para o casal repetir. Receba essa aliança como símbolo do meu amor. Ou proferir outras palavras. Pesquise, ok? Fique à vontade para pesquisar, para continuar estudando. Nono passo, orar pelo casal para confirmar esse momento. Depois que eles colocarem aliança um no outro, aí automaticamente o celebrante fará uma oração para confirmar esse ato. Agora vem o momento esperado por todos. Pede para um ficar de frente para o outro, chegar bem pertinho, no mínimo eles vão se empolgarem. Aí você fala assim, não, calma, não beije agora. E proferir, eu vos declaro marido e mulher. Agora sim pode beijar a noiva, pode dar um beijo bem demorado. Depois deles se beijarem, vem a assinatura do livro, ou não, vai depender do desejo do casal. O mesmo eu posso falar sobre a leitura do termo de casamento, depende da decisão do casal. Conforme eu falei anteriormente, tem casal que não gosta, porque no termo de casamento vai falar da profissão, vai falar da idade, então tem casal que não gosta. Agora vamos ao 11º passo e último. Quando eles estiverem saindo, no meio da igreja ou salão, chame-os e deseje bênçãos sobre a vida deles. E aqui na apostila vai falar sobre diferentes rituais e seus significados. Diz o seguinte, a cerimônia de casamento é um momento muito aguardado, tanto pelos noivos quanto pelos convidados. Todos ficam ansiosos para ver o vestido da noiva, o olhar emocionado do rapaz ao ver a amada, o beijo apaixonado, as declarações de amor e tantas surpresas que os aguardam. A celebração pode ganhar ainda mais beleza, significado e personalidade quando o casal e o celebrante de casamento incluem algum tipo de ritual durante a cerimônia de casamento. Antes de inserir um ritual específico em uma cerimônia, é preciso entender se o símbolo escolhido faz realmente sentido para o casal. Os rituais não dispensam a cerimônia com troca de votos e alianças. Temos a cerimônia das areias, já citado acima. Segundo, o ritual da árvore. Terceiro, cerimônia dos balões. Quarto, cerimônia judaica de quebrar taças. E quinto, rito das velas. Todos esses rituais se encontram na apostila. Cada aluno pode ler, estudar, pesquisar, se aprofundar para ver o melhor ritual
para cada casamento. Parabéns, você conseguiu concluir o curso de Juiz de Paz Eclesiástico e de Celebrantes. Eu gostaria de te dar um conselho: não deixe de fazer outros cursos inerentes à celebração de casamento. Temos muitos cursos na internet, cursos online, e como se trata de uma profissão, é necessário que o profissional se aprofunde, treine, faça curso de oratória, entre outros cursos que você pode fazer para realizar um casamento com excelência. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Até a próxima aula. Fica com Deus.